Glória a Deus. Amém? Salve a amada igreja com a paz do Senhor. Sente aí, irmão. Pode sentar. Vocês estão na casa de vocês. Fique à vontade. Glória a Deus. Dá uma força aí, né, Vaso? Amém? Amados, eu fui vendo algumas coisas aqui. Nosso culto lá, eu pastoreio a igreja Ruios, né? Igreja Cristã Ruios. Lá no Parque Santo Antônio. Lá na zona sul aqui também de São Paulo. E lá eu presido pela graça de Deus. E nossos cultos lá domingo são pela manhã, né? Aí eu consigo atender os varão abençoados de Deus à noite. Então assim, é dupla honra. Domingo é um dia bem cansativo, é bem corrido. Mas é cansativo pro corpo, porque a alma fica saciada, cara. Fica cheia, né? E daí eu tava aqui prestando atenção. O Ministério de Louvor tocou a última canção. Justamente no nosso culto hoje de manhã também foi a última canção dos 3 louvores de abertura. Esconda-me em ti, né? E a gente... Foi bênção de Deus que Deus fez naquele lugar. E eu estava até comentando com o irmão Maico. Ontem à noite eu estava meditando com a palavra de Deus. Eu falei, eu gosto sempre de preparar um sermão no dia anterior. Isso eu tenho um compromisso lá e eu tenho um compromisso quando também atendo ao convite de qualquer irmão para estar ministrando em algum ministério. E daí ontem à noite, por incrível que pareça, a primeira vez na minha vida, eu dormi tarde da noite, já de madrugada, preparei 3 sermãos. E no final das contas eu falei, pra que 3 sermãos, pai? Né? Tudo com temas diferentes. E aí eu falei, bom, amanhã tem 2 cultos, né? Deus vai querer falar e quando Deus falar, eu não sou bobo de falar o que eu quero, vou falar o que Ele quer falar. E aí fui para o nosso ministério de manhã. Aí falei, vou pregar tal mensagem. E aí quando chegou lá, aí todas as oportunidades assim, Deus levou para uma outra. Aí eu falei, rapaz, uma já... Né? Aí eu falei, então essa é para a noite. Aí cheguei aqui e fiquei com 2 mensagens ali, tal. Aí o Espírito Santo, fui ali tomar uma água. E aí orando com Deus ali, o Espírito Santo falou, eu quero que você fale tal. Eu falei, caraca. Não posso usar meu sermão que eu montei bonitinho aqui toda essa noite. Falei, tem momentos que Deus deixa, mas tem momentos que Ele quer falar. Amém, queridos? Então, estamos falando sobre missões. E para falar sobre missões, nada melhor do que falar sobre aquele... Eu gosto de usar um termo, né? Acredito que muitos irmãos que gostam de estudar um pouquinho usam o mesmo termo. Quando se retrata o apóstolo Paulo de o arquiteto do cristianismo, né? Paulo foi, de fato, um arquiteto do cristianismo. Depois de Jesus, eu acho que ninguém doou-se mais do que ele. Os irmãos concordam? Doou demais, cara. Quem queria ser pelo menos metade do que aquele cara foi? Eu queria, pastor, ser metade da metade da metade. Né? Porque você já pegou o mapa mundi e você observou... O mapa mundi, ele tem os continentes. Aí tem o continente africano, o continente europeu. E você começa a olhar ali o continente africano, o continente europeu, lê a Bíblia, as viagens que o apóstolo Paulo fez, as viagens missionárias, e você observar que um homem conseguiu andar 2 continentes, eu não estou falando de 2 países, eu estou falando de 2 continentes e percorrer centenas de países durante a sua jornada. Um homem conseguiu evangelizar parte do continente africano e parte do continente europeu na ousadia da palavra de Deus. Com muita unção, se entregando voluntariamente de coração. Amém? Abre tua Bíblia aí naquele texto, parece até um clichê, né? Mas Atos 9, para falar desse cara, não tem como não começar por esse texto. Atos 9, glória a Deus. Aleluia. Atos 9, versículo 15. Vou lendo para não tomar tempo. E disse-lhe, porém, o Senhor, vai, que este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve de padecer pelo meu nome.
E Ananias foi e entrou à casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo caíram dos olhos como as escamas, e recuperou a vista. E levantando-se foi batizado, e tendo comido ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, e logo nas sinagogas pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus. Todos os que ouviam estavam atônitos, e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isto veio aqui, para os levar preso aos principais dos sacerdotes. Saulo, porém, esforçava-se muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Bem, o negócio é estreito. O cara mal se converteu, o povo já quer matar. Mal começou a pregar a palavra, já quer matar o homem, né? O ministério, eu costumo dizer bem assim, que os verdadeiros homens e mulheres de Deus, eles precisam ser forjados. O Amado falou sobre a questão do amigo que trabalha com ouro, né? E muitas vezes pessoas já devem ter falado para vocês aqui a questão de como se refina todo aquele processo do ouro, né? Temperaturas altíssimas para que o ouro fique puro, aprovado ali. Mesma coisa é a vida de um homem e de uma mulher de Deus que recebe nessa vocação de levar a palavra de Deus e pregar o reino de Deus nessa terra. Amém, Jesus? Amém, irmãos? Porque bem verdade é que, como também foi falado já aqui essa noite, sobre o fato de Jesus ter falado acerca do reino dos céus, né? E o reino dos céus, ele está próximo. O reino dos céus, eu costumo dizer que é para ontem, irmãos, né? O reino dos céus é para ontem, depende muito. Sabe, Deus conta muito comigo e com você nessa corrida missionária para que nós venhamos preparar este reino, implantar este reino através da palavra do Evangelho de Cristo que vai sair da nossa boca. Você crê nisso? Deus conta com você. Entende uma coisa? Deus não depende de nós, mas Deus conta com nós. Se vocês não quiserem, as pedras clamam. Amém? Se nós não quisermos, as pedras clamam. Irmãos, nós não somos insubstituíveis. Agora tem um porém, para entrarmos nessa corrida, né? Nessa corrida acerca de nessa busca pelo reino de Deus, nessa ministração pelo reino de Deus, para entrarmos nessa chamada missionária, nós precisamos ser forjados. Deixa eu te falar uma coisa. Seu filho com 15 anos de idade, ele te pede um carro, você dá? Não. Pai, eu quero um carro. Compra um carro para mim que eu quero um carro. Eu já sei dirigir. Ele tem 15 anos, ele tem habilitação? Tem alguns pais que é doido, né? Na minha época, meu pai pegava o carro, dava. Vai, filho, dirige aí. Sabendo que está totalmente infringindo as leis da terra, né? Infringe as leis da terra, diretamente infringe a lei celestial. Irmãos, nós temos que nos submeter às autoridades da terra. Amém, queridos? O único momento que nós, como cristãos, vamos deixar de submeter às autoridades da terra é quando as autoridades decretarem na terra que o evangelho não pode ser pregado. Aí é a hora que nós vamos confrontá-los e enfrentá-los, como foi assim com a igreja primitiva nos tempos dos homens de Deus. E eu pergunto, você está pronto para esse momento? Você está pronto? Falam-se muito sobre grande tribulação. Eu ministro muito escatologia. Tem alguns seminários na minha página lá sobre escatologia. E não vou falar sobre isso aqui hoje, mas é muita discussão. É muito... Não, é antes o arrebatamento é antes. Não, o arrebatamento é no meio. O arrebatamento é depois. Pouco me importa quando o arrebatamento é. Pouco me importa. Deixa eu te falar uma coisa. Se você tem um copo de café e um copo de leite, aí tem pessoas, talvez alguns se identifiquem aqui, que gosta de pôr o leite. Você tem 3 copos aqui, ó, café, leite e um copo vazio. Eu gosto de pôr o leite e pôr o café. Tem pessoas aqui que gostam de fazer o contrário, pôr o café, depois pôr o leite. Muda o conteúdo que está dentro? Não. Se vem antes, se vem no meio, se vem depois, não me importa.
Se você perguntar em particular a minha opinião, eu vou te dizer, mas eu não sou absoluto. Se você achar algum doido, né? Porque eu sou um teólogo, mas não sou louco em afirmar e dizer, ó, categoricamente, Jesus volta antes, no meio ou depois. Porque se eu afirmo isso, isso é uma loucura. Porque a Bíblia vai nos trazer respostas plausíveis para os três segmentos. É óbvio que tem uma linha que é bem mais forte. E vai estudar um pouco, aqui é uma igreja bíblica, eu vi. Estuda aí com os teólogos daqui que você vai aprender. Amém, queridos? Não falte não os cultos de ensino, não falte aos estudos. Eu vi que vocês têm uma estrutura boa. Olha o nome. Fonte Bíblica Ágape. Amém? Então, é bênção de Deus. Amados, o fato é que Jesus está voltando. Se ele vem na grande tribulação, se vem depois, se vem antes, eu quero saber que ele está voltando. A ordem do fator não vai alterar o produto. O que me importa saber é que ele vem. E o que também me importa saber é que sendo antes, depois ou no meio, haverá um período chamado grande tribulação. E nós vemos sinais disso aí. A pandemia veio para dar sinais sobre este acontecimento que a Bíblia relata, né? Chamado do terrível e grande dia do Senhor. Irmãos, muitos estão morrendo, muitos morrem e muitos perecerão nessa chamada grande tribulação. E Cristo está contando conosco, com a igreja dele na terra, para pregoar as boas novas e ganhar o maior número de almas possível para entrarmos no reino de Deus. Você crê nisso? Aleluias. Eu vou pedir, antes de eu continuar aqui, o Amado vai soltar um vídeo. E eu não vou passar todo para não tomar muito tempo, mas ele vai soltar esse vídeo. É o meu testemunho, né? Se tiver como baixar a iluminação aqui, que eu acho que dá para o pessoal de trás ver melhor. Ele vai soltar o vídeo. Quando terminar o vídeo, eu continuo falando algumas coisas sobre Paulo e sobre o que Deus fez. Pode soltar, velho. Salve todo mundo, quem vos fala é o tal de Mano Reco, mais uma vez aqui. Glória a Deus por essas oportunidades, tem sido bênção. Sabe qual que é a cena? Quadro renascendo da ponte pra cá. Encosta com nós porque hoje tá pesado demais, a história cabulosa. Diretamente aqui, sabe da onde? Capão Redondo, rapaz. Deus abençoe, segue nós, renascendo da ponte pra cá. Encosta porque vai ser pesado. Vai. São Paulo, terra da garoa, hoje um clima propício para essa história. Para muitos vão pensar que essa história não teve um final feliz, mas quem conhece e entendeu o significado da cruz de Jesus vai entender que essa história teve sim um final feliz. Hoje nós vamos falar com um rapaz chamado Vitor. A história do Vitor é um jovem que ficou famoso através do funk proibidão. Foi para o Rio de Janeiro através de um contrato, ficou famosão, conheceu uma pessoa em São Paulo, casou com essa pessoa em São Paulo e infelizmente essa pessoa que ele casou traiu ele com um próprio amigo, que ele mesmo estava ajudando esse amigo a se recuperar das drogas, enfim. Isso é apenas o início da história. Tá preparado? Contar a sua história, trocar umas ideias. Com certeza. A gente vai ali, no meio do caminho eu te conto onde. E vai ser bom. Vai ser bom pra você, vai ser bom pra rapaziada que tá assistindo. Vamos aí? Vamos sim. Vamos pro peão? Rapaziada, segue nós, não esquece. Tem vida sem santidade, mas não presta não, viu? Encosta, vamos aí. Fui seguindo o embalo, né, de jovem, de querer o que todo jovem quer no dia de hoje. Carro, mulher, dinheiro, ostentação.
E daí surgiu o funk na minha vida, cantar o Proibidão, né? Que foi o que não demorou muito tempo, alguns meses eu já cantando, envolvido com algumas casas de show, já veio empresário, logo daí já veio gravadora. E foi um processo bem rápido na minha vida, qual eu vivi 4 anos, especificamente no funk. Esse aí que tá de bonezinho branco era eu. Conheci uma jovem, né? Nós nos casamos e aí eu já aceitei Jesus Cristo, né? E já comecei, já me converti, já larguei as coisas velhas, já joguei para trás, o funk, e daí foi um processo novo, né? Recomeçar do zero. Então, daí passou um tempo, eu comecei a ajudar um jovem na clínica, né? Um rapaz na clínica de recuperação, orava pela vida dele, estava sempre lá presente nos momentos difíceis. Que foi justamente com ele que essa jovem que nós éramos casados, minha ex-esposa, veio se envolver com ele depois e veio aí a traição, né? A pessoa colocou ele dentro de casa, da casa onde eu morava, foi morar na casa onde eu morava com a minha ex-esposa, com a mãe da minha filha. Certo. Consequentemente, se tornando o padrasto, então, da sua filha. Isso, tornou padrasto, né? Que mais tarde veio a praticar o crime de violência sexual seguido do homicídio contra a vida da minha filha, né? Ou seja, ele abusou e tirou a vida da minha filha, né? Na verdade, acho que assim, depois de tanto ódio, né? Tanta, sei lá, mágoa, esse sentimento que estrangula a gente por dentro, e da gente ter um encontro com Cristo, cara, uma experiência diferente com Jesus Cristo, ele transformar a gente por dentro ao ponto da gente entender de que eu era pecador, de que eu errei e que Deus me amou e perdoou os meus pecados, porque quando a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira, ele amou o estuprador, ele amou o pedófilo, ele amou o traficante, a prostituta, o ladrão, cara. Mas, mano, pra mim você é um herói, de verdade. Diante de Deus, eu quero declarar aqui que você possa continuar nessa sua força aí, porque é uma parada que revolta pessoas de casa e que às vezes não conhecem o Evangelho, mas quem realmente conhece esse Evangelho sabe a liberdade que esse Evangelho traz. Isso é muito louco. Vamos indo? Vamos indo. Aí tá sua filha. Aqui tá minha filha. Tá o corpo, né? O corpo. E que voltou ao pó da terra. Passando agora por um processo difícil em dezembro, né? Foi a exumação do corpo. A gente teve que fazer a transferência dos restos mortais. Eu lembro ainda como se fosse hoje aqui, o dia do velório, naquela sala lá em cima. E a madrugada foi longa, cara. Dopado, para ver se acalmava, o sentimento de ódio, de vingança, sabe? Aquilo tudo mexia comigo, a flor da pele. E naquele caixão, assim, sabe? Eu vendo aquele ser que eu vi nascer e que dei o amor, entreguei a minha vida, que era a minha filha, 3 aninhos de idade. Já não tinha mais vida, sem fôlego, sem ar para respirar. Lembro quando eu encontrei você pra gente conversar, naquele tempo, o seu momento ali era de matar as pessoas, que fez isso e se matar porque não tinha motivo de viver e tal. E eu queria que, glória a Deus, né, mano? Por mais que a situação seja tensa, mas eu queria que você falasse um pouco assim, dá um recado pra quem tá vivendo isso, mano, nesse momento, sabe? Pra quem tá passando por isso, talvez, nesse momento. Não de uma morte natural, que o natural é o pai, os filhos enterrar seus pais, né? E talvez hoje tem muitos pais aí enterrando os filhos e tal. Eu queria que você me falasse. Eu vi uma palavra, uma frase, na verdade uma frase, que mudou minha vida após a morte da minha filha. E eu conversando com um homem um dia, e ele falou pra mim, eu perguntei pra ele, onde estava Deus no momento que a minha filha faleceu? E esse cara, ele foi direto. Falou assim, Deus estava no mesmo lugar onde ele estava quando o filho dele foi assassinado por mim e por você. Isso aí, cara, quebrou minhas pernas, mudou, transformou a minha vida.
madrugadas foram longas. Se não se apegar com Cristo, a gente não consegue, não. Porque hoje, se eu estou aqui podendo testemunhar e relatar isso nesse lugar, que não é fácil para mim, que foi aqui onde eu deixei eu vi pela última vez o rosto da minha filha. Então, só é possível através de Jesus Cristo. Ele que tem me mantido de pé. E hoje eu posso olhar nos olhos de cada um que me ouve e falar de perdão, porque eu fui liberto. Eu posso falar de perdão porque eu perdoei. Isso aí, cara. Bom, o que eu quero dizer é... Só quem conhece a verdade da cruz entende que essa história não teve um final triste. Porque nós sabemos aonde essa criança está e agora o motivo que o Pai está fazendo por onde chegar no mesmo lugar através daquilo que Cristo fez por nós. Então aqui a gente encerra esse quadro Renascendo da Ponte para Cá, com um jovem que realmente a gente pode bater o martelo e dizer, ó, mais um renasceu sim da ponte para cá. Deus abençoe, segue o plano, renascendo da ponte para cá, bênção pura. Paz, obrigado meu irmão, Deus abençoe sua vida, conta com Glória nós, a Deus, força. Tem... Glória a Deus, amém, queridos. Vocês procurar depois, tem um tema ali, ó, Testemunho Vitor Oliveira, e vai abrir na minha página lá no YouTube. Tem uma entrevista também. No ano seguinte, a Bispa Sônia me convidou para dar uma entrevista ao vivo lá no programa, e tem a entrevista também, se tem mais detalhes sobre a história. Irmãos, a pergunta é, que preço você está disposto a pagar por aquilo que Deus tem na sua vida? Não que Deus te cobre algo, mas eu quero que você entenda, automático. Outra hora que nós fazíamos a vontade do adversário das nossas almas do mundo, e nós, do dia para a noite, viramos as costas para ele, abraçamos a cruz e resolvemos carregar ela, pode ter certeza, meu irmão, que você ganhou um exército infernal em peso contra você. Mas no automático também você ganhou um exército celestial, o mais poderoso, milhares de anjos fortemente armados ao nosso redor. A Bíblia nos fala que Satanás está ao nosso derredor, mas a Bíblia também nos fala que os anjos de Deus estão ao nosso redor. Então ele só chega até você se ele conseguir furar o bloqueio. E esse bloqueio só quem pode abrir uma brecha é você. Amém? E quando Deus me chamou, eu não imaginei que eu fosse ter que passar por essas coisas. Irmãos, lá vocês vão ver, lá tem uma forma mais completa sobre o testemunho. Você não sabe o que é um ser humano perder tudo, cara. Perder tudo. Do dia para a noite, perdi casa, perdi casamento, perdi tudo, perdi filho. Eu fui morar de favor na casa de uma senhora, de uma irmã que era da Deus é Amor. Me ajudou demais. Uma senhorinha de 70 anos de idade, me deu muita força. Ali me alimentou, me deu um quarto. Passei muita necessidade, muita privação, meu irmão. Você não tem noção. Eu vou falar para você. E vai fazer 6 anos. Se você ver a virada que Deus deu na minha vida, um cara que não tinha nada, mas nada mesmo, perdi tudo, por amor à cruz. O apóstolo Paulo vai nos falar que o evangelho da cruz é loucura, e é loucura mesmo. Só que Paulo também fala que a loucura de Deus é mais sábia do que qualquer sabedoria humana. Eu prefiro a loucura dele. Porque essa loucura dele, cara, tem contagiado. Começou com 12, depois de 12 virou 70, de 70 virou 120, depois virou 500, depois virou, meu irmão, 4 mil, 3 mil, 5 mil, e hoje é mais de 2 milhões espalhados pelo mundo. 2 bilhões, aliás. Isso é gostoso demais, ser contagiado. Mas para que essa loucura da cruz que Paulo fala se expandisse pelo mundo, precisou de homens e mulheres de Deus dispostos a pagar preços, dispostos a perder, dispostos a renunciar, dispostos a estar cara a cara com a morte. Alguns, literalmente, alguns tiveram que morrer e Deus pegar e ressuscitar de novo. Quem já conheceu? Eu tive a honra de conhecer 2 pastores
presencialmente, né, com atestado de óbito, com autópsia no peito, que tiveram a oportunidade de passar 3 dias na gaveta do ML. Eu não quero não, né? E depois Deus levantar de volta para fazer a obra, né? Homens de Deus, um deles, hoje Deus usa muito no ministério de ressuscitar mortos, cara. Você entende isso? Então, a palavra de Deus, ela é maravilhosa, é o poder, mas tudo tem um preço. Quem muito é dado, também é cobrado, cara. O que você tem feito com aquilo que Deus deu? Pastor, mas eu não sou pastor, não sou missionário, não sou isso, não sou aquilo. Meu irmão, todo aquele que nasceu em Cristo tem a obrigação de multiplicar. Deixa eu te perguntar, deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia fala que você é discípulo e discípulo gera discípulo. Às vezes a gente joga tudo em cima de um pastor, pum! Aí quer que o pastor faça evangelismo, dê marmitex, vá fazer isso, vá fazer aquilo, culto daqui, culto dali, culto na casa do irmão Zé, culto na casa da irmã Maria, e sobrecarrega o pastor, termina no final das contas, matou o cara. Porque o povo não tem a visão correta do evangelho. Meu irmão, nós pastores, tá? Nós pastores, nosso trabalho é apacentar vocês, é ensinar vocês. O pastor, o pastoreio, já diz você, meu irmão, o pastoreio, ele está aqui, ó, ele está cuidando do rebanho. Mas sabe quem é que vai gerar ovelha lá fora? É ovelha, porque ovelha gera ovelha. Pastor cuida de ovelha, pastor não reproduz ovelha. Ou você já viu algum pastor reproduzir ovelha? Que eu saiba, é a ovelha que reproduz ovelha. Amém? E é isso que vocês têm que fazer. Ajude os pastores. Ajude os evangelistas dessa casa. Porque falar, então não é o pastor, então joga nos evangelistas. Se vocês olhar o número deles, é sempre menor ao de vocês. Vocês são a maioria. E vocês são ensinados a isso aqui que eu sei. Então multipliquem-se. Quantos membros mais ou menos tem nessa igreja aqui, pastor? 80? 80 membros. Se em um ano tem 365 dias, cada um desses 80 ganha uma alma em um ano. Quanto teria no final do ano aqui? Você entendeu, irmãos? Ajuda os pastores. E a gente fica cobrando. Isso, aquilo. Lá no ministério eu falo uma coisa. Cada reunião eu falo, parem de me trazer projetos sem executador. Traga o projeto e a pessoa que vai fazer. Pastor, eu estou com um projeto. Eu falo, você vai fazer? Vou, então vamos sentar aqui na mesa, vamos ver o que pode fazer, onde a igreja vai financiar e tal. Mas jogar nas minhas costas. Pastor, tem um projeto, você podia? Eu falei, podia não. Podia não, não sei nem o que é, mas não podia. Então, irmãos, por que eu estou falando essas coisas? Porque tudo isso contribui para as missões, tudo isso contribui para o crescimento do corpo. Como eu falei, minha história é uma história bem complexa, bem grande. Meu irmão, eu tive curas de coisas que você não imagina. Eu nasci com uma doença chamada prolapso. Pesquisa sobre essa doença depois, tem os laudos médicos. 11 anos de idade, o médico falou para minha mãe, esse garoto vai chegar nos 15 anos, ele vai morrer. Se ele chegar nos 16, ele vai entrar no estado vegetativo, porque eu nasci com a má formação nas válvulas mitrais do coração. Para você ter ideia, até os meus 11 anos de idade, eu andava segurado nas coisas na minha mãe. Quando eu corria daqui para essa caixa de som, meio metro, meu coração encharcava de sangue. Dava uma asfixia, eu sentia o gosto de sangue. Eu caía desmaiado no chão e ia para um balão de oxigênio. E aos 12 anos de idade, um homem de Deus colocou as mãos sobre mim. Meu avô era pastor já nessa época. Tinha um outro pastor lá do ministério, muito usado. A cura, colocou as mãos em mim e falou bem assim, ele é um pastor. E ele não pode ser um pastor caindo, asfixiando. Receba a cura hoje em nome de Jesus e um novo coração. Ó, se tu vê os esportes que eu pratico, rapaz, né, Maicão? Rapaz, pensa um cara, é motocross, é mortal de bike, é rapel, é trilha, é tiro, é tudo que não podia, o coração hoje faz. Sem contar que nessa vida que vocês viram os vídeos aí, bebia, usava droga e a pior coisa do mundo, meu irmão. E o coração não parava. Você entende isso?
Curado dos rins, tinha que fazer a cirurgia dos rins. Falei, não quero a cirurgia dos rins. Fui lá no monte, fiz um propósito com Deus, desci do monte, coloquei a mão, orei, cheguei em casa, urinei, saiu junto da urina aquele sangue, cheguei no médico, o médico falou, cadê? Eu falo, Jesus tirou. Sabe, irmãos, se eu te falar a coleção de cura que eu tenho, meu irmão, a coleção. Outro dia eu tenho uma loja, eu falei, em 4, 6 anos Deus restaurou minha vida, né? Casei, minha esposa está ali, minha filha está ali, Deus restitui, tá, irmãos? Muito semelhante também a que eu perdi, Deus é tão perfeito que até esse detalhe Deus fez, é muito semelhante mesmo. Você pega a foto de uma, pega a foto da outra assim, tem que tirar nem colocar. E eu olho assim, eu falo, Deus é top, cara. Deus é top. É loucura mesmo esse negócio de evangelho, né? E daí Deus restaurou tudo, me deu uma empresa. Essa lojinha que vocês viram aqui no começo, hoje não é mais nesse ponto, hoje está numa avenida e eu preciso já de um lugar maior. Hoje eu pastorei uma igreja, aí você fala, pastor, tanta coisa, você é jovem, eu tenho 33 anos. Aí você fala, é novinho. Né? Um dia eu estava fazendo um casamento e um pastor olhou para mim e falou assim, você é tão novinho, né? Aí ele falou, quantos anos você tem? Eu falei, 33 anos, é novo. Eu falei, eu conheço com 33 anos que salvou o mundo inteiro. Aí ele falou, mas esse é Jesus, não vale. Eu falei, vale, porque esse daí disse que eu faria maior do que as coisas que ele fez. Você entende? É novinho, eu falei, de 33 anos que salvou o mundo e resolveu os problemas da humanidade. Aí ele falou assim, mas era Jesus. Ele falou, pois bem, ele falou que eu faria maior do que as coisas que ele fez. Se você crê nisso, meu irmão, você vai gozar do sobrenatural de Deus. Nós precisamos nos alinhar com o propósito de Deus. E qual é o propósito, Deus? Seja feita a tua vontade e não a minha. Eu não posso te garantir que você vai pegar, né? Que vai ser esse evangelho que estão pregando aí. A moda agora é o evangelho coach, o evangelho inclusivo. Irmão, eu não estou falando aqui nada contra ideologia nem nada, porque a igreja tem que amar, tem que acolher, mas a igreja não tem que compactuar, né, com os pecados das trevas. Amar, acolher, colocar no colo, discipular, cuidar, não ter preconceito é o papel da igreja. Agora, a igreja se mucumunar com o pecado e dizer, tá tudo bem, nós tá junto e misturado é outra coisa, né? Hoje nós temos igreja inclusiva, hoje nós temos teologia da prosperidade, hoje nós temos teologia coach, essa é perigosa. Eu achava que a teologia da prosperidade, quando ela surgiu, ela era perigosa. Eu vou voltar para a câmera, irmão, desculpe. Mas mais perigosa é a teologia coach. Porque a teologia coach, ela é o inverso do que está na Bíblia. Eu já procurei na Bíblia, do começo ao fim, alguma coisa que me diga, pegue um buquê de flores, faça a sua vontade e siga-me. A Bíblia inteira ela fala, pega a sua cruz, renuncia a si mesmo e siga-me. Mas esse evangelho que estão pregando por aí é um evangelho, aí fica fácil, as pessoas falam, eu quero. Porque é um evangelho que parece que a sua vida vai mudar da noite para o dia. Deixa eu te falar um detalhe. Eu passei pelo satanismo, tá? Passei por várias seitas satânicas que você não imagina. Sou filho de uma mulher que foi mãe de santo, muitos anos, tínhamos um terreiro. Nasci ali, foi Ogã, dentro do candomblé. Com o tempo eu falei, eu quero uma coisa mais... Eu tinha uma ambição por poder, por fama. Na minha adolescência eu falei, vou procurar ir mais fundo. Aí fui do candomblé eu fui para a quimbanda, que é uma parte bem pesada. Não sei se alguém teve a triste oportunidade de passar pela quimbanda, mas nem queira. O que você acha que o candomblé e a umbanda é? Você não tem noção do que a quimbanda é, meu irmão. Na quimbanda tem sacrifício humano. Você bebe sangue de defunto, você come víscera de defunto, para obter coisas grandes da parte do diabo. Aí, eu falei, não, isso não dá, eu quero a Wicca, que era a chamada magia branca. Aí me envolvi nisso. Aí eu falei, gostei, porque eu vi algumas coisas sobrenaturais. Você não tem noção. 90% desses, o que chamam de ilusionismo que você vê na TV, os mágicos, né? Fazendo alguma, levitando e tal, andando em brasa, meu irmão. Para quem fala, isso é truque. A maioria daquele ali é bruxaria. E eles põem a máscara de mágica. Se bem que a própria palavra mágica na Bíblia, no original, no grego, é iane,
que você vai encontrar ela lá em Apocalipse capítulo 22, dizendo que esses estarão fora do reino de Deus. Ou seja, porque é mancomunada com a bruxaria. E daí eu falei, eu quero coisa mais pesada. E busquei um lugar chamado Templo de Lúcifer. E aí você já imagina como a coisa foi. Consegui obter algum sucesso. Comecei nessa carreira. Veio um contrato. Tudo que eu projetava, queria, os malditos das trevas executavam. Meu irmão, mas nunca consegui a paz. E aí vim para Jesus. E aí eu lembro que quando eu aceitei Jesus, Deus usou um profeta. E esse profeta falou: Jeová vai te moer. Ele vai tratar contigo, porque a obra que ele tem na tua vida, você precisa ser amassado para poder ser aprovado. E eu fui, meu irmão, amassado de todas as formas que você pode imaginar. Uma das coisas que me entristece hoje dentro da igreja é ver essa desunião. Essa desunião. Eu sou do ministério tal, eu sou do ministério... Meu irmão, o satanismo em geral, todas as seitas e todas as religiões que mexem com o ocultismo, elas são unidas, desde a menor a maior. Por quê? As maiores, tá? As maiores irmandades, eu não vou falar nomes aqui porque tá na internet, mas as maiores irmandades, elas usam as menores como porta de entrada para captar aqueles que eles sabem que vão dar um futuro grande dentro do satanismo lá na frente. Então elas investem, as grandes investem, ou seja, imagine as grandes igrejas do capiroto investem nas pequenininhas, é todo mundo unido para sugar ali os melhores soldados das trevas. No evangelho é o contrário. Quanto maior, mais pisa nas menores. As menores, de vez de se unir, pisa uma na outra, é uma melhor do que a outra, cada um com sua ideologia, cada um com a sua filosofia, e todo mundo longe do evangelho. O evangelho de Cristo não é filosofia, não é ideologia, o evangelho de Cristo é a cruz. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse é confronto. Jesus nos ama. Jesus conta com nós. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de uma tal maneira. João, quando estava escrevendo esse negócio, ele não só definia, ele não teve uma palavra para definir. Ele fala, Deus amou o mundo de um amor muito grande. É a minha imaginação de pregador fluindo. Deus amou o mundo de uma maneira Deus amou o mundo de tal maneira que nem eu estou conseguindo identificar que tamanho é que o amor que ele teve por essa humanidade. Isaías vai dizer que Deus, o Pai, agradou-se em esmagar o próprio Filho na cruz, para que eu e você fosse livre da ira dele que está por vir. Pastor, onde está essa ira? Apocalipse 16. Deus nos ama tanto que matou o Filho, tá? Você lê lá Isaías, você vai ver quem matou. Deus matou o Filho. A Bíblia fala, Deus matou o próprio Filho na cruz, esmagou-lo para salvar os demais. E o que é que nós fazemos com o sangue do nosso, vamos dizer, do nosso irmão mais velho, Jesus, nosso primogênito? Nós deixamos para lá. Trocamos por um carro, trocamos por uma casa, pela chave da vitória, pela bênção disso, para ser bem sucedido, meu irmão. As pessoas usam hoje o púlpito da igreja para terem status. O irmão falou uma coisa séria aqui. Aqui ninguém brilha, quem brilha é Jesus. E é isso que tem que acontecer. E infelizmente, queridos, tem sido ao contrário. A igreja que era para se unir, você não sabe os planos das trevas para essa terra, como eles estão sendo executados perfeitamente. E a igreja perdendo espaço quando era para ela avançar. Irmãos, vocês não sabem o quanto nós nos enfraquecemos porque nós não nos unimos. Eu vou ler um último texto para finalizar aqui. Em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 8, o apóstolo Paulo diz: eu orei 3 vezes ao Senhor para que o afastasse de mim, mas ele disse: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porquanto eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, por amor de Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades e nas perseguições e nas angústias.
Pois quando eu estou fraco é que eu estou? Quando eu estou fraco é que eu estou? Talvez hoje você, pastor, é muito duro essas coisas e eu olho para algumas coisas da minha vida e talvez hoje eu não estou preparado. Não, irmão, quando você está fraco é que você está forte. Porque quando você faz que nem o evangelista falou aqui, desaparece de cena, deixa de brilhar e deixa ele brilhar, aí sim, você se torna totalmente dependente dele. Agora, se você quiser fazer pela sua força, sinto muito, meu irmão, não vai dar certo. Mas se você for na força dele, vai dar certo. O mundo precisa de nós. Nós precisamos buscar aqueles que estão perdidos. O apóstolo Paulo aqui, ele está fazendo uma oração para que Deus afaste uma tribulação dele. Quem conhece o texto, ele começa falando da visão ao terceiro céu. E ele fala, vê o mensageiro de Satanás a esbofetear-me, ou seja, uma tribulação. E aí ele diz, eu roguei a Deus, orei 3 vezes, afasta de mim. E Deus falou, não. É o que Deus manda te dizer hoje. Quando você diz, Senhor, livra de mim desse problema, afasta de mim. Deus está dizendo, não. Esse problema está forjando o teu caráter. Essa dificuldade está forjando o teu caráter. Essa tribulação vai te transformar num soldado forjado e preparado. Irmão, se alguém aqui já passou pelo exército, eu tive a oportunidade. No exército não existe nada leve, meu irmão. Sabe como é preparado um soldado para a guerra? O sargento, se ele não for com a tua cara, ele sabe quando você tem potencial. Às vezes você acha que o sargento não foi com a sua cara. Mas na verdade, quando o cara é muito perseguido no exército, não é porque o sargento não gosta. É porque o sargento percebe nele um grande potencial de guerra. Aí esse vai ser o mais oprimido, porque o sargento quer forjar. O cara fala, esse cara tem potencial, mas esse cara tem umas falhas. Se eu forjar o caráter dele e ele sobreviver, ele vai ser o melhor. Aí o cara fala, bora recruta, eu quero 50 flexão. Aí o cara tá 49, o cara põe o pé, vai recruta, sobe. E o cara, isso recruta, você é um frouxo. E o cara fica ali. Aí você acha que se o evangelho inclusivo, a teologia coach, tivesse próximo dele, você, oh meu Deus, tadinho, não pode falar isso com ele. Não pode, devemos ouvir. Se eu não tivesse passado um terço do que eu passei, meu irmão, eu não faria metade do que eu faço hoje. Você está passando pela prova que você está passando, porque Deus está forjando o seu caráter. Esse cara aqui, Paulo, era um cara que não tinha tempo ruim. O cara está preso dentro de um barco, indo para ser levado para uma prisão. Deus fala para ele, avisa para os caras que eu vou afundar esse troço e todo mundo encha o bucho de comida, porque senão vai morrer. E ele fala, meu Deus mandou todo mundo se alimentar bem, porque o barco vai afundar. Quem já leu lá o naufrágio de Paulo? É da hora, né? Aquele cara era sobrenatural, acontecia tudo com ele, duro de matar. Quem já assistiu? Assiste na Bíblia para tu ver. Era Paulo. Aí Deus afunda o barco. Quando está preso a afundar o barco, os caras querem matar o cara. Chegam lá, não mata ele não, né? Ele avisou para nós, então tá bom, deixa. Paulo sobrevive, chegam numa ilha chamada Malta. O cara passou pelo naufrágio, passou pela tempestade. Quase que os caras deu cabo dele. O cara fala, eu vou me aquecer aqui na fogueira. Vem o que é uma víbora e pica o cara. Você sabe o que é uma víbora? Eu estudo sobre serpentes, amo biologia. É uma das serpentes mais perigosas do mundo. Ela pica você, alguns tipos de víbora. A que supostamente picou Paulo. Quando ela pica, você incha e explode, né, alguns órgãos por dentro e o cara morre de hemorragia interna. E o texto lá em Atos diz que eles ficaram olhando. Ele vai explodir e nada, o cara continua fazendo um churrasco. Um marshmallow. Aí os caras falaram, ele é um Deus. Aí ele falou, não, sou um Deus não, mas vim anunciar o verdadeiro. Você entende, irmão? Você vai ter que passar por algumas lutas para que o nome de Cristo seja glorificado. Esse evangelho inclusivo de que nós não temos que ser tocados, de que nós é só mar de rosa, não é o evangelho da cruz. A Bíblia é confronto de Gênesis, Apocalipse, e foi o confronto que me transformou. Por que as pessoas hoje se convertem hoje, daqui uns meses ou um ano, estão fora da igreja? Porque não são confrontadas com os seus pecados. E quando você não é confrontado com o seu pecado, você pega ele, guarda de lado, põe a coleira nele e começa a tratá-lo como um pecado de estimação. E você fica levando ele para todo lugar. Agora, quando você tem pastores que confrontam o seu pecado na palavra, te ensina. Ele te ensina a dar a vara e o peixe.
para você se libertar desse pecado. Aí você consegue se fortalecer no Evangelho. E você não larga. Quem conheceu a Cristo não larga. 1 João capítulo 3, verso 6 em diante diz que aquele que viu a Cristo de verdade, aquele que conheceu Cristo de verdade, esse não volta atrás, meu irmão. Mas aquele que retrocede nunca viu nem nunca o conheceu. E lá no versículo 10, pega mais pesado. Lê lá depois, fala que nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Porque o mundo aí fora diz que é filho de Deus. Mas a Bíblia fala que tem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Aquele que pratica a injustiça e que não se firma na verdade, esse tem por pai o diabo. 1 João 3,10. Paulo, um homem sem tempo ruim. O cara pregou um culto. O cara estava num culto. E a Bíblia vai nos relatar que a pregação de Paulo foi tão longa que um jovem chamado Eutico caiu da janela e morreu. Aí Paulo... O cara era tão de Deus, o cara fala, não, ninguém vai acabar o culto que eu estou pregando, não. Pode ressuscitar em nome de Jesus. E vem para cá assistir. Pensa que tu vai fugir? Nem morrendo você conseguia fugir da pregação do cara, meu irmão. E a Bíblia diz ainda que ele pregou até o amanhecer. É tantas coisas. Paulo estava preso. A guarda descendo o sarrafo em Paulo, sendo chicoteado o dia inteiro. Paulo e Silas, isso aí é tema de congresso de todas as igrejas. Né? Aí meia-noite vem o terremoto e os presos fogem. E aí Paulo olha para o carcereiro que vai se matar. Aí Paulo fala, não se mate não, eu vou ficar aqui. Fique tranquilo, se o problema é eu fugir, eu não fujo. Por amor de você que me bateu o dia inteiro. Né? Eu aprendi a amar você, porque o Cristo que eu conheci disse lá atrás que eu ia sofrer por amor dele. Sofrer por amor de Cristo não é ruim. Se você acha ruim sofrer por Cristo, é porque ainda não existe amor. Agora, se você aprendeu a amá-lo incondicionalmente, essa palavra ágape quer dizer amor sacrificial. Um amor incondicional. Aqueles casal que conhece hoje, amanhã coloca no Instagram, no Facebook, amor incondicional. Sabe nem o que é. É essa palavra ágape. Quer dizer, um amor que eu morro por você. Se o ladrão chegar, perdeu o celular, o cara joga a mulher na frente e corre. Leva o dela, né? Ainda mais se estiver pagando as parcelas do seu. E o amor é incondicional. Amém? Ô, amados, lê lá depois o diálogo de Pedro com Jesus, que eu não vou entrar nesse mérito, né? Sobre a expressão do amor. Então, irmãos, vamos aprender com o apóstolo Paulo. A Bíblia fala, Paulo fala que esteve em Éfeso e ele relata que foi uma das piores prisões, que ele fala que ali ele pensou em desistir. Ele fala que foi uma das piores prisões e ele diz, ali eu lutei com bestas feras. Alguns teólogos vão afirmar que eram leões, leopardos. Você conhece algum crente que lutou com leão, com leopardo? Paulo. Aí você fala, com esse Davi, né? Que urso, leão. Mas estou falando por amor do Evangelho. Esse cara era demais. E nós precisamos nos inspirar. Se você procurar na Bíblia, você vai achar muitas coisas acerca dele. Do amor que ele tinha por Cristo. E aí... ele prega para esse carcereiro, ganha a família desse carcereiro. A Bíblia nos mostra em outra ocasião também, ali Paulo encarcerado, e ele relatando aos filipenses que estava pregando para essa guarda pretoriana. Ele fala, até a guarda pretoriana já está aceitando Jesus. Você está disposto a amar dessa maneira? Porque Mateus 5,44 diz, ame os seus inimigos e ore por aquele que te persegue. Pastor, nunca li isso na Bíblia, então pode abrir e ler. Mateus 5,44. E lê o contexto depois que dói mais. Ó, irmão Maico, já vem para cá para te entregar o microfone. Jesus não fez um pedido. Jesus deu uma ordem. Pastor, qual foi as ordens de Jesus? Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão que pecar contra mim? 7 vezes? Não, 70 vezes. A próxima ordem dele, se apanhar de um lado da face, dê o outro. A outra ordem dele, ame os seus inimigos e ore pelo que te persegue. Isso é evangelho. Vamos viver um evangelho verdadeiro e genuíno. E o evangelho exige renúncia. Essa geração, me perguntaram, pastor, por que a gente não vê mais milagres como via antigamente? Simplesmente porque a igreja hoje já não renuncia mais. Eu não estou falando de ser religioso, não. Eu estou falando de renunciar à carne, renunciar à vontade. O problema é que teologias malignas implantaram que nós não precisamos mudar muita coisa. Vem, fica do jeito que está e permanece até a volta de Cristo. Porque a graça te salva. E a graça salva mesmo.
Só que o que vem depois de salvação, meu irmão, o evangelho não é só salvação. O evangelho é eternidade. E eternidade é galardão. E para receber galardão tem tribunal de Cristo. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Aprenda a ser um crente que sabe resistir às provas, é firme na tribulação, porque Paulo diz que as leves e momentâneas tribulações que nós passamos vai produzir um eterno peso de glória. Glória seja dada ao nome do Cordeiro.